Padre Pio guardou esse segredo durante décadas. Um segredo tão importante, tão profundo, tão capaz de mudar o destino eterno das almas, que ele só revelava para seus confessores mais próximos, para pessoas que demonstravam verdadeira maturidade espiritual. E hoje esse segredo será revelado para você. Se você já perdeu alguém querido, se você já esteve em velórios, se você já viveu o luto, precisa descobrir o que Padre Pio ensinou sobre o maior erro que as famílias cometem após a morte de um ente querido. Um erro tão grave que pode deixar a alma presa no purgatório por décadas, por séculos até, quando poderia ter sido libertada em poucos dias. Um erro que você provavelmente já cometeu sem saber, que sua família inteira provavelmente comete, que a maioria dos católicos comete por pura ignorância espiritual. Pare tudo agora, desligue a televisão, silencie o celular, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar o destino eterno de alguém que você ama e que já partiu. Pode libertar uma alma que está sofrendo intensamente no purgatório, esperando por você, contando com você, gritando silenciosamente para você, mas você não sabe, não ouve, não percebe. Padre Pio via as almas do purgatório. Ele conversava com elas. Elas apareciam para ele pedindo orações, pedindo missas, pedindo ajuda desesperada. E foi através dessas visões místicas que ele descobriu o erro devastador que as famílias cometem. Um erro que acontece justamente nos primeiros dias após a morte, no momento mais crítico, no período em que a ajuda espiritual é mais urgente e necessária. Você já passou por isso? Alguém da sua família faleceu. Pode ter sido seu pai, sua mãe, um irmão, um avô, um tio querido, um amigo próximo. Nos primeiros dias, você fica em choque. Não acredita que aconteceu. Parece um pesadelo. Depois vêm os preparativos do velório, do enterro, da missa de 7º dia. A casa fica cheia de gente, de flores, de comida que os vizinhos trazem, todos chorando, abraçando, contando histórias da pessoa que partiu. E você se concentra em organizar tudo, em receber as visitas, em ser forte para consolar os outros que também estão sofrendo. Parece que você está fazendo tudo certo, cumprindo todos os rituais, honrando a memória do falecido. Mas Padre Pio revelou que exatamente nesse momento, nessa correria toda, nesse turbilhão de emoções e obrigações sociais, acontece o maior erro espiritual que uma família pode cometer. A maioria das pessoas pensa que o mais importante após a morte é organizar um velório bonito, um enterro digno, uma missa de corpo presente bem celebrada, um túmulo bem cuidado. E sim, tudo isso é importante, tudo isso tem seu valor. Mas Padre Pio revelou algo que vai te deixar arrepiado, algo que a maioria dos padres nunca teve coragem de ensinar claramente. O que acontece nos primeiros 40 dias após a morte determina em grande parte quanto tempo a alma ficará no purgatório. E o maior erro das famílias é desperdiçar esses 40 dias cruciais com coisas secundárias, com preocupações terrenas, com burocracias, enquanto a alma do falecido está desesperada por orações, por missas, por sacrifícios oferecidos em seu favor. Mas tem muito mais. Muito mais. E é isso que a maioria dos católicos não sabe, não foi ensinado, não foi revelado. Padre Pio descobriu através de suas experiências místicas que existem 7 erros principais que as famílias cometem após a morte de alguém. 7 erros devastadores que prolongam o sofrimento das almas no purgatório. E o primeiro erro, o maior de todos, é tão comum, tão disseminado, tão aceito culturalmente, que você provavelmente nem imagina que é um erro. Vou revelar todos os 7 hoje. Mas você precisa ficar até o final, porque o 7º erro é o mais trágico de todos. É aquele que pode condenar uma alma ao purgatório até o fim dos tempos. Antes de revelarmos os 7 erros, vamos entender o que a Bíblia ensina sobre o cuidado com os mortos. No segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, versículos 43 a 46, está escrito que Judas Macabeu mandou fazer uma coleta entre seus soldados e enviou 12.000 dracmas de prata a Jerusalém
para que se oferecesse um sacrifício pelos soldados mortos em batalha. O texto diz claramente que ele fez isso porque acreditava na ressurreição dos mortos e porque considerava santo e piedoso orar pelos que já partiram para que fossem livres de seus pecados. Este é um dos textos bíblicos mais claros sobre a existência do purgatório e sobre a eficácia das orações pelos mortos. Jesus mesmo, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 32, fala sobre pecados que não serão perdoados nem neste mundo, nem no mundo futuro, indicando claramente que existe um estado intermediário onde a purificação ainda é possível. E no Evangelho de Lucas, capítulo 16, na parábola do rico e Lázaro, Jesus mostra o rico no fogo do Hades, pedindo que alguém avise seus irmãos para que não acabem no mesmo lugar, demonstrando que existe consciência após a morte e preocupação com o destino eterno dos que ainda vivem. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 13 a 15, fala sobre obras que serão provadas pelo fogo, e alguns se salvarão como que através do fogo, outra referência clara ao processo de purificação após a morte. A Igreja sempre ensinou que podemos e devemos ajudar as almas do purgatório através de orações, missas, esmolas, jejuns e obras de caridade oferecidas em sufrágio pelos mortos. Mas Padre Pio foi além do ensinamento teórico. Ele viveu isso intensamente. Ele via as almas, ele ouvia os pedidos delas, ele sabia exatamente o que elas precisavam, quanto tempo ainda teriam que sofrer quando finalmente seriam libertas para o céu. E através dessas experiências místicas extraordinárias, ele descobriu os erros fatais que as famílias cometem. Testemunhas contam que à noite, quando Padre Pio estava em oração profunda em sua cela, frequentemente apareciam almas do purgatório pedindo ajuda. Algumas vinham como sombras escuras, outras como formas humanas translúcidas. Algumas conseguiam falar, outras apenas gemiam de sofrimento. E todas sem exceção, tinham uma queixa recorrente. Suas famílias as haviam esquecido. Suas famílias pararam de rezar por elas depois dos primeiros dias ou semanas. Suas famílias achavam que uma missa de 7º dia e outra de 30º dia eram suficientes. Suas famílias voltaram para a vida normal, enquanto elas continuavam sofrendo intensamente no fogo purificador. Padre Pio chorava após esses encontros com as almas. Ele dizia que o sofrimento das almas no purgatório é indescritível, muito maior que qualquer sofrimento terreno, porque é purificação direta de Deus. É fogo que não queima o corpo, mas queima a alma. É dor que não pode ser aliviada por remédios ou distrações. É solidão absoluta, enquanto esperam que alguém na terra se lembre delas e reze por elas. E o pior de tudo, ele revelava, é que essas almas veem perfeitamente como suas famílias vivem. Veem quando as esquecem, veem quando param de rezar, veem quando distribuem os bens deixados e brigam por heranças, enquanto elas ardem no fogo purificador, implorando por uma simples missa, por um simples terço, por uma simples Ave Maria oferecida em seu favor. Então, se você quer realmente ajudar as almas dos seus entes queridos que já partiram, se você quer libertá-los do purgatório, se você quer cumprir verdadeiramente sua obrigação cristã de caridade para com os mortos, precisa conhecer os 7 erros que Padre Pio revelou. E para provar que você está comprometido em aprender isso, em mudar, em fazer diferente, deixe seu like agora e compartilhe este conteúdo. Por quê? Porque há milhões de famílias cometendo esses erros neste exato momento, milhões de almas sofrendo desnecessariamente no purgatório porque seus familiares não sabem como ajudá-las corretamente. Você pode ser instrumento de Deus para mudar isso. Agora vamos revelar os 7 erros fatais. Preste muita atenção porque você provavelmente já cometeu pelo menos alguns deles. E quando você reconhecer seus erros, não se desespere. Ainda há tempo de corrigir. Ainda é possível ajudar aquelas almas, mesmo que tenham falecido há anos, há décadas. No céu, não existe tempo linear como na terra. Uma oração oferecida hoje por alguém que morreu há 20 anos
tem efeito real, tem poder libertador, tem capacidade de reduzir drasticamente o tempo de purificação. O primeiro erro, o maior de todos, aquele que Padre Pio considerava o mais devastador, é gastar toda a energia e recursos nos preparativos materiais do funeral, enquanto negligencia completamente o socorro espiritual da alma. Quando alguém morre, a família imediatamente se preocupa com o caixão mais bonito, com o velório bem decorado com flores caras, com carro fúnebre de luxo, com túmulo em lugar nobre do cemitério, com lápide de mármore importado. Gastam fortunas nisso. Mas quantas missas mandam celebrar pela alma do falecido nos primeiros dias cruciais? 1, 2 no máximo. Quantas horas passam rezando pelo falecido? Quase nenhuma, porque estão ocupadas demais organizando o funeral, recebendo visitas, resolvendo burocracias. Padre Pio era radical neste ponto. Ele dizia que se a família realmente amasse o falecido, venderia até o carro, a casa, os bens materiais, se necessário, para mandar celebrar centenas de missas pela alma dele nos primeiros 40 dias após a morte. Por quê? Porque esses 40 dias são o período mais crítico. É quando a alma passa pelo julgamento particular, é quando é determinado se vai direto para o céu, se precisa passar pelo purgatório e, em caso de purgatório, quanto tempo aproximadamente terá que sofrer lá. Que as orações, missas e sacrifícios oferecidos pela família durante esses 40 dias têm um peso espiritual muito maior, uma eficácia muito mais poderosa do que as mesmas orações oferecidas depois. Há um testemunho impressionante de uma viúva que Padre Pio orientou. O marido dela morreu de forma súbita, infarto fulminante, sem tempo de se confessar, sem últimos sacramentos. A mulher estava desesperada, achando que o marido tinha se condenado. Padre Pio a consolou e disse que o marido estava no purgatório, não no inferno, mas que sofreria muito, e por muito tempo, se ela não agisse imediatamente. Ele orientou: venda tudo o que você tem de valor, joias, objetos, até a casa se for necessário, e mande celebrar o máximo de missas possível nos próximos 40 dias. A mulher obedeceu. Vendeu todas as joias, vendeu móveis valiosos, ficou praticamente sem nada. Com o dinheiro, mandou celebrar 300 missas nos primeiros 40 dias. Padre Pio rezou junto. No 41º dia, a alma do marido apareceu para Padre Pio radiante de luz, já purificada, indo para o céu, agradecendo imensamente as missas que o libertaram do purgatório em tempo recorde. Compare isso com o que normalmente acontece. A família manda celebrar uma missa de corpo presente, uma de 7º dia, uma de 30º dia, e acabou. 3 missas apenas. Enquanto gastam milhares de reais em caixão luxuoso, que vai apodrecer na terra, em flores que murcham em 2 dias, em comida para o pessoal do velório. E a alma? A alma fica décadas, séculos, sofrendo no purgatório, porque a família preferiu investir em aparências terrenas do que em sufrágios espirituais eficazes. Este é o primeiro e maior erro. Padre Pio chamava isso de falta de amor verdadeiro, de caridade falsa, de preocupação com o que os outros vão pensar, em vez de preocupação com o destino eterno da alma que partiu. O segundo erro é parar de rezar pela alma após os primeiros rituais. A família cumpre o velório, o enterro, a missa de 7º dia, a de 30º dia, às vezes até a de 1 ano. E depois esquece completamente. A vida volta ao normal. Ninguém mais menciona o falecido. Ninguém mais reza por ele. É como se ele nunca tivesse existido. E enquanto isso, se a alma está no purgatório, ela continua sofrendo, esperando, implorando por orações que não vêm. Padre Pio via essas almas constantemente. Elas apareciam décadas, séculos depois de mortas, ainda presas no purgatório, ainda esperando que alguém se lembrasse delas e oferecesse uma missa, um terço, um sacrifício por elas. Ele contava o caso de uma alma que apareceu pedindo ajuda. Era de uma mulher que havia morrido há 80 anos. 80 anos no purgatório. Por quê? Porque nos primeiros anos após sua morte,
A família rezou bastante, mandou celebrar algumas missas. Mas depois todos foram morrendo também. Novos nasceram, a memória dela se perdeu. Ninguém mais sabia que ela havia existido. Ninguém mais rezava por ela. E ela ficou presa, esquecida, abandonada espiritualmente. Padre Pio imediatamente mandou celebrar várias missas por ela e pediu aos seus filhos espirituais que rezassem também. A alma apareceu novamente dias depois, agradecendo e informando que finalmente seria libertada para o céu. Este erro é particularmente grave porque revela falta de perseverança na caridade. As famílias acham que cumpriram sua obrigação com os primeiros rituais. Mas Padre Pio ensinava que devemos rezar pelas almas dos nossos falecidos todos os dias, pelo resto das nossas vidas, até termos certeza de que elas já estão no céu. Como ter certeza? Através de sinais que elas mesmas podem enviar, através de sonhos reveladores, através de uma paz interior profunda que vem do Espírito Santo confirmando que aquela alma já não precisa mais de orações. Mas enquanto não houver essa certeza, a obrigação de rezar continua. O terceiro erro é brigar por herança enquanto a alma sofre no purgatório. Padre Pio dizia que este é um dos pecados mais graves que uma família pode cometer após a morte de alguém. A pessoa mal foi enterrada e os familiares já estão discutindo sobre quem fica com a casa, quem fica com o carro, quem tem direito a mais dinheiro, quem vai administrar os bens. Advogados são contratados, processos são abertos, irmãos brigam entre si, famílias se destroem por causa de bens materiais. E ninguém pensa na alma do falecido que está vendo tudo isso do purgatório, sofrendo não apenas o fogo purificador, mas também a dor imensa de ver sua família destruída por causa de coisas materiais que ela deixou. Padre Pio tinha uma regra rigorosa sobre isso. Ele orientava que antes de dividir qualquer herança, a família deveria primeiro separar uma parte significativa dos bens deixados, vender se necessário, e usar todo esse dinheiro exclusivamente para sufrágios pela alma do falecido. Missas, esmolas para os pobres em nome do falecido, doações para obras de caridade em memória dele, ajuda a famílias necessitadas oferecida como sacrifício pela alma que partiu. Só depois de fazer isso generosamente é que a família deveria dividir o restante da herança. E ele prometia que famílias que agiam assim não apenas ajudavam a libertar rapidamente a alma do purgatório, mas também eram abençoadas por Deus com paz, prosperidade e união familiar duradoura. Há um testemunho de um homem rico que morreu deixando grande fortuna. Os filhos imediatamente começaram a brigar pela herança. Um queria a empresa, outro queria os imóveis, outro queria o dinheiro em banco. A briga virou processo judicial que durou anos. Durante esse tempo, o falecido apareceu várias vezes para Padre Pio, implorando que avisasse os filhos para pararem com aquela briga e rezassem por ele. Padre Pio mandou avisar, mas os filhos não deram atenção, estavam obcecados pela herança. Resultado: o processo se arrastou por 15 anos, consumiu grande parte da fortuna em honorários advocatícios, os irmãos romperam relações definitivamente e o pai continuou sofrendo no purgatório todo esse tempo, vendo a família que ele havia construído com tanto amor ser destruída por ganância. Quando finalmente um dos filhos se arrependeu e começou a mandar celebrar missas diariamente pelo pai, a alma finalmente conseguiu ir para o céu, mas o estrago familiar já estava feito. O quarto erro é não oferecer sofrimentos e sacrifícios pessoais pela alma do falecido. A maioria das pessoas acha que basta mandar celebrar missas e pronto. Mas Padre Pio ensinava que os sofrimentos e sacrifícios pessoais, oferecidos em união com o sacrifício de Cristo na cruz, têm um poder libertador imenso para as almas do purgatório. Quando você está passando por uma dor, uma doença, uma dificuldade, uma cruz qualquer, em vez de reclamar e se revoltar, você pode oferecer aquele sofrimento pela libertação da alma de alguém que você ama e que já partiu. Essa oferenda tem valor espiritual incalculável. São Paulo diz na carta aos Colossenses que ele completa em sua carne
o que falta aos sofrimentos de Cristo pelo corpo dele, que é a Igreja. Nossos sofrimentos unidos ao sacrifício de Cristo se tornam redentores, salvam almas, libertam do purgatório. Padre Pio vivia isso radicalmente. Quando recebia pedidos de famílias para rezar por almas de falecidos, além de mandar celebrar missas, ele oferecia suas próprias dores físicas pela libertação daquelas almas. As chagas sangrando, as dores excruciantes, os ataques demoníacos, tudo era oferecido em sufrágio pelos mortos. E os resultados eram extraordinários. Almas que estariam décadas no purgatório eram libertas em dias porque Padre Pio havia oferecido seus sofrimentos por elas. Ele ensinava que uma dor oferecida com amor tem mais valor espiritual do que centenas de orações rezadas mecanicamente sem fervor. Então, da próxima vez que você estiver doente, com dor de cabeça, com problema no trabalho, com qualquer tipo de sofrimento, em vez de só reclamar, pare e diga: Jesus, eu uno este sofrimento ao teu sacrifício na cruz e ofereço pela libertação da alma do meu pai, da minha mãe, ou de quem você quiser ajudar que já partiu. Faça isso com fé, com amor verdadeiro, e você estará realizando uma obra de misericórdia espiritual poderosíssima. Padre Pio garantia que essas oferendas são ouvidas instantaneamente no céu e têm efeito imediato sobre as almas do purgatório. O quinto erro é não fazer penitências e jejuns pelos falecidos. Vivemos numa sociedade que busca conforto, prazer, facilidade em tudo. A ideia de jejuar, de fazer penitências, de se mortificar, parece algo do passado, coisa de fanático religioso. Mas Padre Pio ensinava que o jejum e a penitência têm um poder espiritual que a maioria dos católicos modernos desconhece completamente. Jesus mesmo disse que certos demônios só saem com oração e jejum. E se o jejum tem poder para expulsar demônios, imagine o poder que tem para libertar almas do purgatório. Quando Padre Pio queria ajudar uma alma de forma especialmente intensa, além das missas e orações, ele fazia jejuns rigorosos, oferecidos especificamente pela libertação daquela alma. Às vezes passava dias inteiros só com pão e água. Às vezes nem isso. E as almas vinham depois agradecer, dizendo que aqueles jejuns haviam reduzido drasticamente o tempo de purificação delas. Padre Pio explicava que o jejum é uma forma de mortificar a carne, de dominar os apetites desordenados, de demonstrar para Deus que você está disposto a sofrer voluntariamente para ajudar outra alma. E Deus honra esse sacrifício, essa caridade heróica, acelerando a purificação das almas beneficiadas. Mas as famílias modernas não fazem isso. Quando alguém morre, o que fazem? Preparam grandes banquetes depois do enterro. Comida farta, bebida em abundância, pessoas comendo e bebendo como se fosse uma festa. Padre Pio ficava horrorizado com isso. Ele dizia que enquanto a família está se banqueteando, a alma do falecido pode estar começando seu sofrimento no purgatório, e em vez de jejuarem e fazerem penitências para ajudá-la, fazem exatamente o contrário. É como se dissessem para a alma: você que se vire lá no purgatório, enquanto nós aqui comemos e bebemos bem. O sexto erro é não rezar o terço diariamente pela alma do falecido. Padre Pio tinha uma devoção imensa ao rosário. Ele dizia que o rosário é a arma mais poderosa que temos para ajudar as almas do purgatório. Nossa Senhora mesma revelou a vários santos e místicos que a recitação diária do terço pelos falecidos liberta muitas almas do purgatório. Mas as famílias não fazem isso. Rezam um terço no velório, às vezes outro no enterro e depois nunca mais. E a alma continua sofrendo enquanto poderia ser rapidamente libertada se os familiares rezassem o terço todos os dias por ela durante 40 dias, 90 dias, 1 ano. Padre Pio orientava que quando alguém da família falecesse, todos os familiares deveriam se comprometer a rezar pelo menos um terço por dia durante 40 dias seguidos pela alma daquela pessoa. Se a família inteira fizesse isso, seriam dezenas, centenas de terços sendo rezados diariamente. O poder espiritual acumulado seria tão grande
que mesmo almas que estariam destinadas a séculos de purgatório poderiam ser libertas em semanas. Mas isso requer disciplina, compromisso, amor verdadeiro. E, infelizmente, a maioria das famílias não tem essa disposição. E chegamos ao 7º erro, o mais trágico de todos, aquele que Padre Pio considerava quase imperdoável. É viver em pecado mortal. Não se confessar, não comungar, não rezar, não praticar a fé, enquanto diz que ama o falecido e quer ajudá-lo. Padre Pio era categórico. Se você está em pecado mortal, suas orações pelos mortos têm eficácia muito reduzida, quase nula. Se você não vai à missa, não se confessa, não congarga, vive em pecado, suas orações não sobem ao céu, ficam presas na sua própria miséria espiritual. Como você pretende ajudar uma alma no purgatório se você mesmo está em estado de pecado grave, caminhando para a condenação eterna? É como um doente terminal tentando curar outro doente terminal. Não funciona. Padre Pio dizia que a maior ajuda que você pode dar para as almas dos seus entes queridos falecidos é viver em estado de graça, frequentar os sacramentos regularmente, confessar seus pecados, comungar dignamente, rezar todos os dias, praticar obras de caridade. Uma alma santa na terra ajuda infinitamente mais as almas do purgatório do que 100 pessoas em pecado mortal rezando mecanicamente. Por quê? Porque a pessoa em estado de graça está unida a Cristo, e é Cristo quem salva, é Cristo quem liberta, é Cristo quem purifica. Quando você está unido a Ele através da graça santificante, suas orações se tornam orações do próprio Cristo através de você. E essas orações têm poder ilimitado. Então, se você realmente quer ajudar as almas dos seus entes queridos que já partiram, a primeira coisa a fazer é cuidar da sua própria alma. Vá se confessar imediatamente se está em pecado grave. Volte a frequentar a missa todos os domingos e dias santos. Comungue dignamente. Reze diariamente. Leia a Bíblia. Pratique obras de caridade. Viva como católico autêntico. Só então suas orações pelos mortos terão a eficácia máxima que deveriam ter. Estes são os 7 erros fatais que as famílias cometem após a morte de alguém. 7 erros devastadores que prolongam imensamente o sofrimento das almas no purgatório. 7 erros que você provavelmente já cometeu, que sua família comete, que a maioria dos católicos comete por ignorância ou negligência espiritual. Mas agora você sabe. Agora você não tem mais desculpa. Agora você pode mudar, pode fazer diferente, pode realmente ajudar aquelas almas que contam com você. A partir de hoje, comprometa-se a fazer 3 coisas práticas pelos seus entes queridos falecidos. Primeiro, mande celebrar missas regularmente por eles, não apenas nas datas especiais, mas durante o ano todo, especialmente nos primeiros 40 dias após a morte de alguém. Segundo, reze o terço diariamente, oferecendo especificamente pela libertação das almas do purgatório, especialmente dos seus familiares e amigos falecidos. Terceiro, ofereça seus sofrimentos, jejuns e penitências em união com o sacrifício de Cristo pela libertação dessas almas. Se você fizer isso com perseverança, com fé, com amor verdadeiro, você estará sendo instrumento de misericórdia divina, canal de libertação para almas que esperam desesperadamente por sua ajuda. E quando você morrer e for para o céu, essas almas que você ajudou a libertar estarão lá esperando por você, agradecendo eternamente, intercedendo por você, celebrando sua chegada como o benfeitor que as salvou do purgatório.